A paz do Senhor, queridas irmãs, do grupo particular com Deus. É um prazer poder voltar e estar junto com as irmãs, meditando naquilo que Deus tem para nós nesse dia. Esta vigília tão abençoada. Como eu tenho sido abençoada através deste grupo, através dos testemunhos, através dos milagres que eu já tenho recebido do meu Senhor, através das orações. Eu louvo a Deus pela vida da irmã Domingos, pela vida da missionária Betânia e pela vida de todos que fazem parte deste grupo. Todos que nesta noite estão participando dessa vigília abençoada. Deus tem bênção para nós. Oh, glória a Deus! Deus tem bênçãos para nós. Abra sua Bíblia aí, no segundo livro de Reis, capítulo 4, uma passagem muito conhecida. Mas o Senhor tem falado profundamente nessa semana. Tiramos eu e minha filha para estarmos meditando nesse trecho muito conhecido. Mas Deus tem algo para falar comigo e com você. Medite aí comigo. Ora, clamou ali uma certa mulher das esposas dos filhos dos profetas a Eliseu, dizendo: o teu servo, meu marido, está morto. E tu sabes que o teu servo verdadeiramente temia o Senhor. E o credor veio para levar consigo os meus 2 filhos para serem seus servos. E Eliseu disse a ela: que farei por ti? Conta-me o que tu tens em casa. E ela disse: a tua criada não tem nada na casa, além de uma botija de azeite. Então ele disse: vai, pede para ti vasos emprestados de todos os teus vizinhos, vasos vazios, e não poucos. E quando tu entrares, fecharás a porta diante de ti e diante dos teus filhos, e derramarás dentro de todos os vasos, e tu porás de lado aquele que estiver cheio. Assim ela se foi diante dele e fechou a porta diante de si e dos seus filhos, que trouxeram os vasos para ela, e ela derramou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ela disse: E ele disse: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vaso. E o azeite parou. Vou repetir o versículo 6. E sucedeu que, quando os vasos estavam cheios, ela disse a seu filho: traz mais um vaso. E ele lhe disse: não há mais vasos. E o azeite parou. O azeite parou. Então ela veio e disse ao homem de Deus, e ele disse: vai, vende o azeite, paga a tua dívida, e vive tu e os teus filhos do restante. Queridos irmãos, é maravilhoso servir ao Senhor. Mas nós, em momento nenhum, Jesus nos deixou enganados. Quando Jesus nos disse que no mundo nós teríamos aflições, mas que tivéssemos bom ânimo. Servir ao Senhor é glorioso, mas existem lutas. E quando nós paramos para meditar, que para nós a luta serve de edificação, porque é nesses momentos que nós corremos para os pés do Senhor. Quando tudo vai bem, a gente relaxa. E quando então vem as lutas, eu digo sempre que são os invernos na vida do crente, quando vem, é momento de buscarmos ao Senhor. A palavra do Senhor nos lembra que nós precisamos orar em todo o tempo, com súplicas e ações de graças, em todo o tempo. Eu gosto muito do hino 296. O hino 296 nos diz que nós temos que orar mesmo antes do problema chegar, mesmo antes da enfermidade chegar, mesmo antes das lutas chegarem, nós precisamos orar. Porque quando nós estamos em constante oração, no jardim de oração, o Senhor está conosco.
Nós vemos exemplo na Bíblia de batalhas vencidas, mas através da oração. Todas as vezes que o povo de Israel ia para a luta, Moisés clamava, oferecia sacrifício. Josafá, quando soube que ia ser afligido, ele foi orar, foi jejuar. Hoje muitas pessoas acham que não tem mais necessidade de fazer sacrifício, que sacrifício Jesus já fez por nós. Meus irmãos, Jesus deixou bem claro que o caminho para o céu era apertado, estreito, e muitos poucos que caminham por ele, porque é difícil. Mas lá no final, oh glória, lá no final, tem uma coroa que nos espera, é uma cidade maravilhosa nos esperando, as mansões celestiais nos aguardando, e para chegar lá é por esse caminho. E agora, quando eu medito nesse capítulo 4 de 2 Reis, eu vejo aqui uma mulher aflita. Eu sou viúva também, e eu sei o que é ficar viúva com filhos em casa e o aperto que se passa. Graças a Deus, meu esposo não me deixou dívidas, mas é uma nova vida que se inicia, principalmente naquele período em que a mulher não trabalhava. Então a sua esperança era seus filhos provavelmente crescerem e virarem arrimo de família, ou seja, iriam sustentá-la. E ela diz aqui no capítulo 4, verso 1, que o seu marido era obreiro. Ele estava na escola de profetas lá com Eliseu. Ele era um servo de Deus. E ele morreu. A Bíblia não nos diz que idade tinha esse homem e nem que idade tinha sua esposa nem seus filhos, mas morreu. Deixou uma mulher viúva e com dívidas. E eu observo nesse versículo, queridos irmãos, que essa mulher já vinha aflita há algum tempo, desesperada, porque era período de seca, era período de muita fome naquela região. E quando ela lembra que quem tinha a solução era um homem de Deus. Naquela época não é como hoje, que nós dobramos o joelho e falamos direto com Deus. Isso só pode acontecer depois que Jesus morreu na cruz e o véu do templo se rasgou e nos deu livre acesso para falar com o Pai. Mas até então não havia essa liberdade. E por causa disso, aquela mulher foi procurar o homem de Deus, o profeta do Senhor. Ela foi contar a sua necessidade ao Senhor. E observa aqui uma coisa, de repente essa mulher não falou nada para os seus vizinhos, mas seus vizinhos viam os credores vindo à sua porta, viam os credores ameaçando, viam os credores tirando o que ela tinha de mais precioso, que eram seus 2 filhos, para trabalhar como escravos, para pagar a dívida. Sabe-se Deus se esses filhos voltariam algum dia. E pelo que nós entendemos na palavra, no versículo seguinte, ela vai falar com o homem de Deus e ele diz para ela, o que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu quero te dizer nesta noite, quando ele fala isso para ela, era a mesma coisa que Deus estivesse falando para ela, porque se você parar e começar a meditar, meu irmão, minha irmã, todas as vezes que Jesus ia fazer milagres, ele sabia que o cego era cego, ele sabia que o paralítico era paralítico, ele sabia que o paralítico estava à beira do tanque de Betesda e não tinha ninguém que o jogasse na água, ele sabia que o cego de Jericó estava esmolando porque era cego, estava ali sentado à beira do caminho, ele sabia que a mulher do fluxo de sangue também sofria já há 12 anos, Jesus sabia de tudo, mas se você parar e começar a meditar junto comigo, sempre Jesus perguntava, que queres que eu te faça? Você está hoje diante do Todo-Poderoso, e Ele está perguntando para mim e para você, aleluia, que queres que eu te faça? Que queres que eu te faça? Era a mesma palavra do profeta Eliseu para aquela mulher. O que eu posso fazer por você? E ela diz para ele, meu Deus, eu já tinha contado a necessidade minha, o credor veio aqui. Aí Eliseu, assim como de outras feitas, Eliseu pergunta para ela, o que tu tens em casa?
Interessante, meus irmãos, voltando lá para os dias de Jesus. Jesus nos mostra que Ele sempre faz milagre com aquilo que nós temos. Você aí que está esperando uma bênção de Deus financeira, Deus vai multiplicar o seu salário. Deus não vai fazer cair chuva do céu com dinheiro, com dólar, com euro. Deus vai fazer multiplicar o que você tem. A saúde é pouca, Deus vai multiplicar a sua saúde. Seja qual for o seu problema, é o que você tem. Deus vai fazer multiplicar. Se você tem fé, o Senhor vai multiplicar. Se você tem clamado e buscado a Ele, é em cima dessa confiança nele que Ele vai fazer, é em cima do que tu tens. Você pode segurar esta bênção aí, em nome de Jesus, segura este milagre. O Senhor vai fazer. E quando ela disse, eu só tenho um pouco de azeite. Um pouco de azeite na botija. Irmãos, se a seca estava grande, ela tinha o azeite, mas não tinha o arroz, não tinha o feijão, não tinha a carne. Ela não ia comer azeite. Mesmo que ela tivesse mais azeite, ela não tinha outras coisas. Quando ela disse, eu só tenho isso, significa que os outros alimentos necessários ela não tinha. E nem tinha como comprar. Quando o Senhor nos garante que o justo vive pela fé, quando o Senhor nos garante que o justo de nada tem falta, quando o Senhor nos garante que nós, se nós formos fiéis no pouco, Ele vai nos colocar no muito, ela confessou a verdade, ela não tinha nada, assim como aquela mulher da oferta, deu o que tinha. Muitas das vezes a gente fala assim, eu só tenho isso, mas tem mais guardado, está mentindo. O mentiroso não é da bênção de Deus, o mentiroso não vai entrar no céu. Se não tem, fala que não tem. Senhor, o que eu tenho é isso, mas tu conhece o meu coração. Eis aqui, Senhor, o que eu tenho. E foi o que a mulher fez. Ela apresentou a necessidade dela e falou a verdade. Deus, nesta manhã, está requerendo de nós a verdade. Nós somos boca de Deus na terra e não podemos emprestar nossa boca para o inimigo. Estamos na igreja falando uma coisa e lá fora vivendo outra. Aí depois quer que Deus abençoe. Amado, desperta, desperta. Oh, glória. Oh, aleluia. Desperta. Quer que o Senhor te abençoe. Fala a verdade. Confesse ao Senhor a verdade, Senhor, que eu tenho é isso. Ou se for para você confessar diante do homem que eu tenho é isso. Fala a verdade. E quando ela falou a verdade, eu só tenho azeite. Eliseu sabia que ela precisava pagar a dívida e precisava viver. Ou seja, precisava comprar os alimentos para viver. Ela precisava sobreviver e não sabia se por quanto tempo aquela seca duraria sobre a terra. Então ela precisava de ter recursos para sobreviver. Tendo seca, também não tinha trabalho para os seus filhos. E a palavra do Senhor me diz então que Ele diz para ela, olha, sai aí, pede para os teus vizinhos vasos emprestados. E interessante que nessa versão BKJ, ela diz todos os seus vizinhos. Oh Deus, aleluia. Pede a todos os seus vizinhos. Irmãos, estamos vivendo numa época que muitos crentes moram muitos anos numa rua, os vizinhos não sabem que ele é crente. Ele não dá testemunho de crente, ele não dá testemunho de servo de Deus. No trabalho, ele não dá testemunho de servo de Deus. Ai, Jesus. Senhor, por onde ele passa, na faculdade, não dá testemunho de servo de Deus. Na igreja, ele não fala com A nem B. Chega na igreja, se está de cara emburrada com uma irmã lá do conjunto, ou não vai no ciclo de oração, porque é outra irmã que ela não gosta também, que está dirigindo. E é sempre ela é sempre a ofendida, essa pessoa é sempre ele o ofendido, é sempre o menor, o mais sofrido de todos, tudo só acontece com ele. Irmãos, vamos sair da síndrome do Salmo 73.
Vamos sair daquela síndrome. Lá ele diz, ele é um pobre coitado. A grama do vizinho é sempre mais verde. Vamos sair dessa síndrome. Eu sou serva de Deus, eu quero entrar no céu. E a palavra do Senhor diz que amarás o Senhor teu Deus sobre todas as coisas. Depois, ao teu próximo, como a ti mesmo. Se eu não amo o meu próximo, eu não amo a mim. E essa mulher, ela teve boa relação com os vizinhos. Só vai entrar no céu quem tem boa relação com seus irmãos, principalmente dos domésticos da fé. Só vai entrar no céu quando você se conscientizar. Se eu não amo meu irmão, eu não amo a Deus. E outra coisa, irmãos, olha lá Jó, mesmo sendo humilhado pelos seus amigos, que mostravam tanta coisa para ele, Jó ainda pôde orar por ele. E enquanto ele orava, ele foi abençoado. Você quer ser abençoado? Irmão, falam de mim, glória a Deus, falaram de Jesus. Estão me atirando pedra, não tem problema. Levaram Jesus à cruz sem ter pecado, quem sou eu? Muito mais sofreu Jesus. Faça como essa mulher, tenha paz com todos. A Bíblia garante isso. Se possível, tenha paz com todos. E aí ela pôde pedir vasos emprestados. E sempre quando a gente pede uma vasilha emprestada para a vizinha, a gente nunca devolve a vasilha pura, né? E com certeza se pega um tabuleiro lá, vai um bolinho junto depois, né, de gratidão. E a Bíblia não fala que ela deu alguma coisa para os vizinhos, mas no modo meu de ver, eu posso entender que ela não deixou os seus vizinhos que também estavam passando aquela crise. Mas a Bíblia diz que ela pôde viver, pagar as dívidas. E agora, para poder concluir, eu chego que quando ela entrou no quarto, o profeta manda ela entrar no quarto. Aleluia. Jesus falou isso. Entra no teu quarto, fecha a porta. E o teu Deus que te vê em secreto te ouvirá. Os vizinhos estavam vendo aquela mulher sofrida ali e aquele credor na porta. Mas o profeta não mandou, vai lá, chama seus vizinhos, então fica aqui na rua e eu vou orar e o milagre vai acontecer para todo mundo ver. Não foi. A luta era dela e dos filhos. Nem o profeta entrou dentro do quarto. O Senhor manda te dizer que a luta é tua. Jesus nunca pegou luta de ninguém. Simplesmente, vamos lá em Josafá. Ele disse assim, olha Josafá, primeiro vai lá, bota o povo para orar, jejum. Olha o que Deus falou com Moisés, santificai-vos porque amanhã eu vou fazer maravilha no meio de vós. Vai lá, o povo para lutar contra os amalequitas. E agora está lá Moisés lá no monte. E as mãos estendidas, mas o povo lutando, até que Arão vê que as mãos dele se cansam e vão lá e sustentam as mãos de Moisés. Mas o povo lutou. A palavra de Deus nos diz que nós temos que trabalhar para não ser pesado a ninguém. E a palavra de Deus diz que Deus tem o melhor da terra para nós, Deuteronômio 28. Mas se eu for fiel, e essa mulher aqui, a primeira coisa que ela disse para o profeta, meu esposo, te servia a Deus verdadeiramente temia ao Senhor. Ou seja, Deus só tem compromisso com quem tem compromisso com Ele. Então, quando Ele diz assim, entra você, a luta é sua e do seu filho. Ele, como homem de Deus, é a boca de Deus que falava para o povo. Eles entram para dentro do quarto e o profeta fica do lado de fora. E ali agora o milagre começou a acontecer. Eu posso imaginar, irmão, se eu estou lá. Oh, Jesus, era muita glória, muita aleluia, muito marchar da terra, muita levantação de mão. E, oh, Jesus, imagina como é que seria. Mas eu posso imaginar a alegria daquela mulher que está vendo, está jorrando óleo, está jorrando azeite, está jorrando azeite, está jorrando. Até que ela fala para o filho. Outra coisa, irmãs, ela agora era responsável pela família. Por que não foi os filhos que ficaram pegando o azeite? Ela pegou a sua botija e foi ali segurando. E a botija dela foi enchendo as outras botijas. Por que ela não mandou os filhos segurarem?
Você vê no verso 6, que os vasos já estavam todos cheios. Ela pede a seu filho, o vaso está nas mãos. O Senhor me diz nesta noite que a chave da vitória está na mão daquela mulher que ora. A mulher que ora tem vitória para contar. Oh glória, glória a Jesus. A vitória está na mão daquela que tem a chave. Você, amada, está achando que não vai ter jeito mais para esse filho? Mas não tem mais jeito para o seu casamento? Não para de orar, não. A chave da vitória está nas tuas mãos. O homem é o sacerdote do lar, mas a mulher é a governanta. Então a chave está aí. Se levante como Débora. Não desista dessa peleja. Por isso estava ela ali agora como governanta daquele lar, como responsável por aquela família, já que o sacerdote havia morrido. E ela ali começa então a segurar o vaso que tinha um pouquinho de azeite. E a fonte não cessava. Até que quando ela pergunta ao filho, cadê mas traz mais uma vasilha. Ele disse, acabou, não tem mais, mãe. O azeite não acabou, o azeite parou. E eu te garanto que a vasilha que estava com um pouquinho também ficou cheia. Porque Deus não é Deus de engano. Ele não ia deixar aquela vasilha onde ele multiplicou pura. Você lembra lá na multiplicação de pães? Jesus usou o que tinha. Quando os discípulos falaram com ele, despede a multidão, já é tarde e eles têm fome. E Jesus então mandou que eles fossem procurar alimento para ele. Mas onde nós vamos encontrar? E aí saíram e encontraram aquele menino com 5 pães e 2 peixinhos. Jesus multiplicou e 12 cestos. Desses 12, 11 estavam vazios. Todos voltaram cheios. O que Deus tem para nós é coisa boa. O que Deus tem para nós é coisa grande, vale a pena pagar o preço. Então, por isso que ele disse assim, olha, o azeite parou. O Senhor manda dizer na sua vida que o azeite ainda não parou. Ainda tem muita coisa boa. A unção do Senhor sobre a nossa vida continua sendo derramada. Aleluia! Continua sendo derramada. A unção que despedaça o jugo, a unção que cura a enfermidade, a unção que traz alegria, a unção que traz renovo espiritual, a unção que faz milagres, prodígios e maravilhas. Continua sendo derramada. E a unção representa o Espírito Santo na nossa vida. E aqui diz no último versículo, no penúltimo versículo, quando não tinha mais vaso, o azeite parou. Aí sim, agora ela abre a porta e chama o homem de Deus. E quando ela chama o homem de Deus, ela não precisou nem contar. Sabe o que aconteceu, Eliseu? Sabe, profeta, o que aconteceu? Ela não precisou contar. O profeta diz para ela agora, vai, vende o azeite, paga a tua dívida e vive tu e os teus filhos do restante. Não precisa sair contando. Agora, imagina aquela mulher que tinha os credores na porta cobrando e ainda querendo levar seus filhos. Agora tem a porta aberta para testemunhar dos grandes feitos do Senhor, do milagre da multiplicação. Talvez os vizinhos ficaram curiosos, mas de onde saiu esse azeite? Mas como isso aconteceu? E ela vai dizer assim como aquele servo, uma coisa eu sei, foi o meu Senhor que fez. Vamos te perguntar, mas como é que chegou esse milagre em você ontem? Ontem você estava doente, dia 29, e hoje, dia 30, se você crê amanhã, você vai amanhecer curado. Ontem, dia 29, você estava com problema, mas dia 30 você vai amanhecer com a vitória, com a resposta de Deus para a sua vida. Tome posse disso, irmãos. Deus tem o melhor desta terra. Que o Senhor te abençoe, que o Espírito Santo possa falar melhor ao seu coração. Em nome de Jesus, eu vou fazer uma oração. Tome posse, Senhor, eu creio que Tu és o Deus da providência.
Tu és o Deus de surpresa. Tu vais fazer na minha vida. Clame ao Senhor. Olha que a mulher não vai reclamar com a vizinha da direita, da esquerda, com o pastor da igreja, ela não faz. Você deu um exemplo desse lá com Ana. Não foi reclamar com o sacerdote ali, ela foi falar com Deus. E a chave da tua vitória está no falar com Deus. Falar com Deus é o que nós precisamos. Falar com Deus é o que nós mais queremos, pois Ele é fonte de amor e de poder. Glorioso Deus, diante de Ti eu me encontro nesta hora, juntamente, Senhor, com esse batalhão de servos Teus, Te buscando, meu Senhor, nesta vigília. E eu quero Te dar graça, porque eu sei que o Senhor é o mesmo Deus da mulher, do filho dos profetas. Tu ainda faz milagres. Tu sabes, Deus, quantos de nós estamos aqui com o coração aflito, com problemas que estamos passando. Mas Tu és o Deus que tem a solução. Tu és o Deus que pode nos dar vitória, resolver os nossos problemas, seja ele de que âmbito for. Mas o que eu mais te peço nesta manhã, neste dia, Senhor, o que eu mais te peço, que seja um derramar da Tua unção sobre a nossa vida. Abra a nossa visão para que possamos ver os milagres acontecendo, meu Senhor. Ainda que não começaram, mas ajuda-nos a visualizar pela fé o que o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Nós clamamos e te agradecemos. Amém, Senhor. Amém. Amém. Vá em paz. O Deus de paz conceda o desejo do teu coração. Paz do Senhor.